Pessoal, então eu quis trazer aqui para vocês esse tema CX em escala, né? Como construir experiências inteligentes com IA, dados e pensamento sistêmico. Então, assim, todos os dias a gente está justamente olhando IA para cá, IA para lá, IA boom de IA para cima e para baixo, né? Em tudo que é canto, né? Eu vi o papo anterior que vocês tiveram também. Eu já tinha conversado, se não me engano, foi com o João, né? Acho que é o João o nome dele, da CustomerX, né? Enfim, então, assim, é um cara também com muita expertise e eu achei muito legal que ele trouxe aqui, né? As ondas também de IA, né? Como o Google estava já se comportando quando a gente falava como ali fazer alguma coisa, ele já mostrava, né? Então, assim, a gente está avançando cada vez mais nesse tema e como é que a gente pode proporcionar, né, a utilização dessa ferramenta ou dessas tecnologias dentro da organização que a gente trabalha, e não só isso, né, pessoal, dentro do nosso dia a dia também, porque eu não sei vocês, mas eu, particularmente, tenho vários projetinhos paralelos e, assim, eu gosto sempre de ir aprendendo, porque é justamente de forma prática que a gente consegue aprender as coisas e executar as coisas, né? E aí, antes da gente iniciar, eu quero trazer para vocês quem que vai falar sobre isso, né? Quem sou eu, né? A minha irmã mais nova, ela tem uma frase que é assim, quem sou eu na fila do pão? Ela diz, eu sou o próprio pão, né? Então, crianças, né? E elas sempre são muito divertidas, né? Então, assim, eu quero trazer para vocês que quem vai falar sobre isso e compartilhar um pouquinho da minha história, dos marcos de sucesso aí, né? Enfim, da minha jornada, né? Por assim dizer. Então, pessoal, lá atrás, alguns anos atrás, né? Eu tive a oportunidade de representar o meu estado, tanto a minha escola quanto o meu estado, na verdade. Então, eu participei de duas conferências, uma de meio ambiente de nível estadual, e lá teve meio que uma triagem, e logo depois ali dessa triagem da etapa estadual, foram selecionadas algumas pessoas para representar o estado do Rio dentro de uma conferência de meio ambiente de nível nacional. Então, tinham várias pessoas do Brasil todo lá trazendo soluções, e aí por isso que eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão de resolver problemas, né? Então, lá atrás eu já estava buscando resolver problemas, e aí principalmente ali dentro da minha escola, que era o meu contexto do dia a dia, né? Onde eu passava a maior parte do meu dia, por assim dizer. Então, foi uma conferência de meio ambiente que a gente levou soluções justamente de como é que a gente poderia melhorar o Brasil, né? Então, a gente tinha lá a presidente da época, a gente apresentou as propostas, né? Enfim, levamos lá e foi, assim, uma experiência muito bacana. Então, ali eu já comecei a entender, tipo, cara, eu gosto, assim, de resolver problemas, ou isso é algo que também vai me gerar coisas boas dentro da minha carreira e na minha vida de maneira geral. Depois disso, pulando alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer parte da Rio Sul Valley. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui em Curitiba tem o Vale do Pinhão, né? Aí tem o Pinhão Hub, né? Enfim, tem algumas comunidades também aqui dentro do... a Júlia deu um like. Aí, assim, tem algumas comunidades, né? E no Rio, lá no Sul Fluminense, tem a Rio Sul Valley. A Rio Sul Valley é a união de pessoas que são inquietas, pessoas que querem buscar inovação para dentro da cidade e fazer com que, não só a cidade, né, mas o estado todo, que a gente consiga trazer soluções, que a gente consiga trazer inovação, porque, ao menos no Rio, né, tem uma parte lá no interior que ela é muito mais fabril. Então, é quase que o lugar que mais gera emprego, por assim dizer, dentro do estado, porque tem CSN, tem vários polos industriais, né, enfim. Então, assim, é um movimento muito grande. E a gente falou assim, cara, o que é startup? O que é esse movimento? O que é Ideaton, Hackathon, enfim, né? E ali a gente começou a trabalhar, eles já faziam e eu me juntei a eles para participar aí desse movimento também e começar a entender um pouco mais sobre tecnologia, porque antes eu não entendia sobre tecnologia, o que era, o que fazia, o que comia, né, onde vivia. Então, ali eu comecei a aprender um pouquinho mais, e junto da Rio Sul Valley eu acabei participando do Falcon, que hoje é um dos maiores programas de desenvolvimento para líderes de comunidades, promovido pela B Startups, que é meio que o órgão que rege as startups ali no Brasil, né, e órgão entre muitas aspas. E depois disso eu fui ali também, acabei participando do Inovativa, que é um programa governamental promovido pelo Ministério da Economia, execução da Fundação CERT, Sebrae Nacional, Impact Hub e outras instituições. E eu fui lá como agente para representar o estado do Rio, junto com outros colegas também que estavam ali engajando nessa jornada, né? E foi uma experiência muito bacana e, mais uma vez, podendo representar o meu estado numa iniciativa tão legal e de impacto também, que pudesse reverberar em outras pessoas, e aqui eu também estava resolvendo um problema, né? Então, tipo, como é que eu conseguiria oxigenar não só a minha região, mas o meu estado, trazendo coisas novas, né? E aí, depois, pessoal, passando mais um pouquinho de tempo, daí não tantos anos, eu comecei já a minha atuação mais profissional. Talvez esteja um pouquinho pequeno, mas vou elucidando aqui as fotos para vocês. Tem essa primeira de vermelhinha, que foi ali quando eu comecei a trabalhar numa consultoria, inclusive aqui de Curitiba, já voltada para inovação, transformação digital, cultura de inovação, design estratégico, né? Então, esse foi um projeto que a gente fez para a Iniciando Brasil,
também ligado lá na região sul-fluminense. Então, foi um projeto que eu pude trabalhar aí com a Nissan, então um cliente muito grande. Eu falei assim, cara, aqui eu estou realmente colocando mais ainda do meu conhecimento em prática e agregando valor na vida de outras pessoas. Depois eu tive um projeto já em uma outra empresa, que foi para a Estônia, então era para formar mais de 200 pessoas em linguagem de programação Python, e talvez por isso que o que eu vou falar com vocês hoje faça tanto sentido também, e foi ali o post que derivou esse contato junto da Fer, que é o Vibe Coding, né? Então, essa proposta da gente codar de uma forma mais flexível, né? E aqui embaixo a gente tem uma outra fotinha ali também, que foi do resultado da Fundação Estudar. Eu sei que ela está bem pequenininha, poderia estar maior, né, pessoal? Mas vou facilitando aqui para vocês. E aí que foi uma seleção que eu acabei passando na Fundação Estudar. Quem não conhece, é o braço direito e social da Ambev. Acho que a Ambev o pessoal conhece, né? Enfim, alô Ambev, né? Enfim, daí manda as brejas. Aqui a galera acho que fala Bera, né? Não é breja, né? É Bera, né? Então manda Bera. E é isso. É Bera, né? Boa. E aí, assim, então foi uma oportunidade muito massa de estar com gente muito boa. E foi na Fundação Estudar que eu pensei que, tipo, gente, pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, cara, se a gente vai pensar, que a gente pense grande. E a partir dali eu falei assim, cara, a minha vida vai ser agora, sempre pensando grande, mas eu já tinha feito outras coisas grandes também. E a partir dali, agora eu quero trazer um pouco mais do contexto para vocês, quem é o Matheus hoje, principalmente no âmbito profissional, mas claro, eu fico aberto aí também depois, né, quem quiser conversar mais sobre o aspecto pessoal, tá? Hoje, pessoal, eu faço parte do Angel Investor Club, que é essa primeira imagem na esquerda superior ali, que vocês vão ver. Então, essa galera reunida aqui foi um encontro que aconteceu lá no Bossa Summit, em São Paulo, que é um evento da Bossa Nova Investimentos. Então, se uniu aqui a galera do Angel Investor Club, que hoje é um hub de conexões de pessoas, investidores anjos, atores do ecossistema Brasil e fora também, então internacional. Então, a gente tem pessoas da Argentina, Canadá, Dubai, Israel, Chile, tem gente de tudo que é canto, então, precisando de conexões, vocês vão ser super bem-vindos e vou buscar conectar vocês também. Aqui já na direita superior, a gente tem o Café com o CS, então é uma das comunidades que eu faço parte. Hoje eu estou ali como mentor também, voltado para estratégias de LinkedIn, posicionamento, né? Enfim, de como que a gente pode estar mais presente nessa rede. Aqui embaixo, na esquerda inferior, tem o nomezinho Lívia Brasil. Então, aqui, pessoal, é onde eu estou atuando hoje de forma mais prática, como trabalho no dia a dia, né? Então, fui contratado ali como especialista em CS. Eu sempre falo que eu estou como especialista, eu não sou especialista, porque todo dia a gente está renovando, mudando as coisas, então é sempre necessário a gente estar se atualizando, né? E recentemente eu recebi um convite da HBR também aqui do Brasil, na verdade uma vertical, né, que tem algumas iniciativas no Brasil, para poder fazer parte do conselho de pesquisa deles, que HBR, né, a Harvard Business Review, para fazer parte do conselho de pesquisa deles ali sobre iniciativas que estão atualizando o ecossistema ou inovações, né, coisas ligadas a CX, CS. Eu sempre fui muito fã de Harvard, né, enfim, eu sempre acompanho os conteúdos que eles têm, e são artigos, assim, muito, muito bons, tá? Então, é um pouquinho do meu contexto hoje, tá? E aí, para a gente poder iniciar, pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês, a IA não vai nos substituir. Agora todo mundo pode ficar calmo, todo mundo pode respirar, acho que dá até para a gente parar aqui e já acabar, né? Porque é o que a galera tá sempre com medo, né? E que todo mundo falando no LinkedIn, a IA vai substituir a gente, vai acabar, vai acabar, vai... Não, a IA não vai substituir a gente, pessoal. Então, assim, eu quis trazer isso porque era para ser divertido e real, né? A gente não vai ser substituído, a gente tem fatores que são únicos, que é os nossos sentimentos, como a gente pensa, né? O ser humano, carne, osso, sabe? Palpável, né? Então, isso é um ponto super importante. E aí, assim, para a gente poder falar aqui sobre IA, é interessante da gente pensar em algo que é a questão do pensamento artesanal, né? Que existe a diferença do pensamento artesanal e o pensamento de escala, né? Então, quando a gente fala sobre o pensamento artesanal, a gente está falando ali que o custo aumenta proporcional à receita, né? Ou bem próximo disso. Então, a gente acaba não tendo escalabilidade. E que quando a gente fala sobre startup, né, e modelos ligados à tecnologia que são mais de base tecnológica, eles tendem a ser mais disruptíveis e escaláveis, né? Então, aqui a gente tem esse modelo que a gente olha para negócios, talvez ali como padarias, comércios, né, enfim, que a gente vê que sempre ele é muito proporcional ou bem próximo ali, custo e receita, né? Mas eu queria trazer algo que é pensar diferente. Como é que a gente pensa diferente? E aqui a gente começa a nossa dinâmica e eu vou pedir que vocês interajam comigo, tá, pessoal? Então podem interagir no chat, que é uma imagem super conhecida e que eu quero trazer uma reflexão para vocês, tá?
Nessa imagem aqui, pessoal, onde está o comece aqui? Quando a gente está iniciando a nossa jornada com o cliente, qual que é o nomezinho que a gente dá ali, ou como é que a gente pode trazer, e a forma que eu estou falando, ela é um pouco subjetiva mesmo, para que eu quero ver vocês comentarem, né? Para a gente ver ali como é que a gente acerta, como é que a gente erra, mas na verdade não tem erro nem acerto, tá? É só uma brincadeira aqui. Fer não vai demitir ninguém, tá? Ela já falou que não vai demitir ninguém, tá tudo certo, podem Ai, comentar. Deus o livre. Ah, gente, mas comentem aí, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês. Quando a gente está iniciando essa jornada, vamos pensar numa linha reta, né? A gente está falando do que exatamente? Alguém consegue comentar aí no chat para me ajudar? Para a gente poder avançar? São vários pontos. Eu preciso da comunicação de vocês, senão eu vou ficar triste aqui, pessoal. Ninguém? Nenhuma? Calma aí, tô processando aí. Ó, senão eu vou pegar e vou ajudar vocês com a primeira, tá? Vou ajudar. A primeira, a gente fala sobre lifetime, né? Então, quando a gente olha para uma linha reta, a gente está falando de lifetime. Então, tipo, qual é o tempo de vida que o cliente passa com a gente, né? Dentro da nossa operação, dentro da empresa, quando a gente começa ali a trabalhar com ele, né? Então, a primeira pontinha, a gente olha para um cliente como lifetime. Qual é a vida útil dele dentro de uma organização e como é que a gente faz com que ela seja cada vez maior, né? Afinal de contas, é isso que a gente quer, porque a gente vai agregar valor para ele e a gente vai gerar receita para o negócio também. Mas aí, pessoal, toda vez que a gente precisa adquirir um cliente, a gente tem algo, uma métrica super importante que a gente precisa olhar. Qual que é essa métrica que a gente olha? Vocês sabem me dizer? Boa. Fê, aí não vale, Fê, tem que ser outras pessoas, Fê. É só para puxar o... Vou puxar, né? Eu vou puxar o bonde. Mas boa, a gente olha para o CAC, né, pessoal? Então a gente sempre tem que pensar que quando o cliente inicia na nossa operação, a gente tem ali um custo para adquirir esse cliente, né? Então, ele já vem ali com esse CAC batendo na nossa porta e toque, 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 querendo chegar ali, então a gente precisa estar sempre atento a ele. Mas depois do CAC, quando a gente começa a agregar valor para esse cliente, quando a gente começa a interagir com ele, a gente começa realmente a ver que ele está tendo resultados. O que acontece nesse momento da operação? Alguém sabe me dizer? Não? E tudo bem, né? Não tem certo nem errado, né, pessoal? Aqui, se vocês quiserem chutar também, podem chutar. Fala assim, Matheus, bolinho com arroz, bolinho com feijão, qualquer coisa, entendeu? Podem falar, tá? Mas tá bom, pessoal. Tímido. Tá tímido, né? Vou dar um... É porque é frio, né? Curitiba é frio, né, e tal. Aí a galera fica meio assim. Eu também tô de casaco, pessoal, então vou dar um desconto para vocês, tá? Mas daí, pessoal, a gente está falando de break-even, né? O break-even é o momento da operação que a gente faz justamente o quê? Que a gente está de igual para igual. A gente, então, acabou de falar que o pensamento artesanal, ele acaba tendo custo e receita bem páreo, né? Então, bem próximo ali. Então, quando a receita vai aumentando, o custo vai aumentando quase que junto. E já no modelo que a gente está falando aqui agora, que a gente já vai chegar aqui na conclusão do que é esse modelo, ele tem esse momento de break-even, que é o momento que a gente tem receita e custo por igual. Então, meio que aquele cliente se pagou, né? Então, a gente teve um custo ali de R$1.000 para comprar esse cliente, e ele se pagou nesse momento aqui, no meio da jornada dele. E aí, qual que é o próximo passo para a gente conseguir avançar? O que a gente faz com esse cliente? Vamos pensar ali, talvez, em expansão, ongoing. O que a gente faz com esse cliente nesse momento? Que ele já comprou, ele já tem uma assinatura. Vocês sabem me dizer o que a gente faz nesse momento? Qual é o nomezinho ali? Tem um nomezinho específico. Quase. Ele dá ROI, mas não é exatamente isso, mas é uma boa também. Vou puxar aqui. LTV. LTV, a gente vai falar sobre isso, Ana. A gente vai falar, ainda não é LTV. Mas quando a gente está aqui nesse momento, pessoal, a gente faz algo que é super importante, que é o upsell. Então, a gente começa a vender para esse mesmo cliente. Então, a gente faz com que esse cliente saia de break-even e ele comece a gerar mais receita para nós, né? E aí a gente tem algo, agora, mamão com açúcar, tá, pessoal? Essa é mamão com açúcar, se ninguém chutar, eu vou chorar aqui com vocês, tá? Mas vamos lá. Depois de upsell, o que a gente tem, pessoal? A gente tem upsell e a gente tem o cross-sell. Cross-sell, quem falou que eu gostei, cara, eu gostei disso, a pessoa foi rápida aqui, ó, cross-sell. Exatamente, pessoal. Eu escrevi, mas ia demorar, eu abri o microfone e falei. Isso aí. É Franchelix, fala? Isso. Por favor, Matheus. Boa. Então, assim, cara, sensacional. Então, assim, exatamente o cross-sell, pessoal, que entra dentro dessa jornada também. E aí, pessoal, a gente tem algo aqui agora que foi comentado agora há pouco, que é o quê? Que é o LTV.
né? Então, a gente tem agora o lifetime value, porque a gente saiu do lifetime, a gente meio que está ali, mas a gente começou a agregar valor de fato para esse cliente, a gente começou a avançar de fato com esse cliente. Então, agora ele tem uma percepção de valor mais clara. E aí, pessoal, agora a gente chega no que a gente está aqui, e eu acho que esse é um ponto super importante para nós, que é o ponto de estamos dentro de uma operação e somos especialistas nessa operação. Quem trabalha com CX, CS, suporte, são pessoas que são especialistas do cliente, certo? É assim que eu vejo, eu espero que seja assim que vocês vejam também. Então, quando esse cliente, ele começa a ter retorno ali para a empresa, para o negócio, para a operação, qual que é a palavrinha que a gente tem ali financeiramente falando? É uma métrica financeira, é um olhar financeiro, na verdade, né? Alguém sabe me dizer? Essa é um pouquinho mais difícil, Então, vou dar colher de chá para vocês. Mas, nesse momento, é que a gente tem ali o que a gente chama de payback. Então, se esse cliente ele entrou e ele tinha um custo de R$1.000, depois ele se pagou no momento do break-even, a gente teve upsell, cross-sell, começamos a entregar valor para ele, e ele, por exemplo, agora a gente já tem R$2.000, né, enfim, desse cliente, que ele já está numa segunda mensalidade, numa terceira mensalidade, a depender do ticket da mensalidade ali, né, do investimento no produto ou no serviço, a gente começa a ter um payback desse cliente. Então, esse é um ponto super importante, e quando a gente olha para essa imagem completa, a gente fala de uma coisa, que é o pensamento de escala. O pensamento de escala, ele é replicável e escalável, que a receita não aumenta com o custo, né? O custo se mantém ou geralmente até diminui ali, porque a gente começa a entender como aplicar mais tecnologia, né? E para mim, essa é a forma correta, né, e certa de se pensar dentro do modelo de negócio quando a gente olha para startup, para escalabilidade, coisas implicadas à tecnologia. E eu gosto sempre de trazer que não adianta apenas escolher um modelo de negócio. A gente precisa ter foco no cliente, que ele é o ponto mais importante para nós. Se a gente não tem foco no cliente, a gente não consegue entender o que é importante, onde a gente tem que se orientar, onde a gente tem que realmente entender que, cara, vamos deixar de trabalhar nisso aqui, isso não é prioritário para olhar para o que é prioritário de fato, né? E quando a gente fala sobre modelos de negócio, a gente tem algumas estruturas, então, hoje, que elas são funcionais, e a gente pode pensar aí, principalmente de base tecnológica, olhando para marketplaces, então, que são estruturas que a gente conecta plataformas que geralmente estão em estruturas de nuvens, né, para ter algum tipo de serviço. Então, quando a gente olha ali OLX, quando a gente olha ali, talvez, para um Mercado Livre, né, enfim, uma Amazon, a gente tem estruturas de marketplaces, né? Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente tem o nosso modelo de assinaturas, né? E assinaturas, não necessariamente, ela vai ser replicável e escalável, tá? Ela pode ter uma assinatura, mas vai depender muito ali ainda da estrutura do negócio, do modelo que ele vai estar sendo aplicado, mas também é um modelo que a gente precisa estar sempre olhando, porque ele faz parte desse meio e ele tem viabilidade para ser replicável e escalável. O mesmo acontece com infoprodutos. Hoje, inclusive, eu acabei não dando muito contexto para vocês em relação ao que eu faço, mas junto da Lívia Brasil, aqui na Método, a gente tem hoje todos os produtos baseados no conceito de infoprodutos. Então, é o conhecimento da Lívia que ele é transformado em infoprodutos. Então, a gente tem o nosso produto principal, que é a imagem de influência, a gente tem Persegues, tem Lutes, tem o Imparável Bot, tem vários outros produtos, até o nosso High Ticket, que é a mentoria junto da Lívia ali, que é onde ela dedica o tempo dela junto das pessoas, né? Então, esse infoproduto, ele pode ser aplicado e também replicável e escalável através de tecnologia. Então, aqui a gente já está falando de um modelo que ele pode ser ainda mais aplicável com tecnologia. E, por fim, o modelo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, que é o SaaS, que é o Software as a Service, né? Então, quando a gente aplica tecnologia e a gente tem algo principalmente replicável e escalável, trazendo mais desse modelo do que a gente estava falando agora, né? E aí, pessoal, para a gente poder seguir aqui, o que foi o tema que originou esse papo aí, né, o convite da Fê, que é o que é Vibe Coding na prática, né? O que é isso no dia a dia, como é que a gente aplica, principalmente olhando para CX, como é que a gente trabalha na experiência do cliente, como é que a gente conversa com ele, como é que a gente otimiza tempo, né? E faz ações que gerem realmente resultados, né? Então, eu sempre gosto de pensar que a gente precisa conhecer as ferramentas, mas aprender uma em específico e extrair ao máximo dela. Então, hoje, quando a gente fala sobre ferramentas de IA, a gente tem Perplexity, a gente tem Manus AI, a gente tem Claude, a gente tem ChatGPT, tem Gemini e entre outras muitas ferramentas de IA, né, que quando chegou aí com o ChatGPT da OpenAI,
foi um boom de ferramentas que apareceram. Na verdade, elas já estavam aí, né? Só que elas estavam meio escondidas, né? Mas depois que uma saiu para o mercado, todas as outras saíram. E hoje, pessoal, eu quero falar de uma especificamente para vocês, que é da OpenAI, o ChatGPT. Para mim, o ChatGPT ele é uma ferramenta muito boa em vários aspectos. E por que eu vou falar principalmente do ChatGPT? Porque algo que eu gosto dele, e assim, é importante da gente olhar a base das outras ferramentas, mas quando a gente está falando uma estrutura de empresa, de estrutura organizacional, a gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente chama de LGPD, né? E proteção de dados. Então, a proteção de dados é algo super importante porque a gente tem que tomar cuidado com dados sensíveis, com informações de negócios, né? Enfim, modelo de negócio, estruturas, estratégias. Então, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado. Mas também não quer dizer que é uma ferramenta que a gente não deve usar. A gente vai usar, mas, claro, com respaldo aí também. Então, a OpenAI, junto, né, da ferramenta do ChatGPT, ela tem uma proteção desses dados e um cuidado com esses dados de uma forma melhor, acredito eu, do que as outras, né? E as outras ainda estão se estruturando dentro disso também, mas a que está mais avançada é a OpenAI junto do ChatGPT. E toda vez, pessoal, que a gente está ali para interagir com o ChatGPT, a gente sempre pensa que inicialmente, ou como a maioria das pessoas se iniciam nessas interações, é que é uma frase bonitinha, pedindo algo, e com por favor ou obrigado no final, né? Muita gente está falando sobre isso, né? Coloca obrigado ou por favor que ele vai dar uma resposta maravilhosa, tá? E a verdade é que não, tá? Esse modelo humano de tratativa, de conversação, ele tem que ser algo muito mais nosso, né? O ChatGPT, ele tem um modelo conversacional bom, mas essa questão de ser mais polido, né, na fala, ele é muito mais nosso quando a gente vai interagir com outras pessoas, afinal, somos pessoas educadas, né? Mas, pessoal, embaixo desse iceberg aqui, ele tem algumas coisas, na verdade, que são muito importantes e que a gente precisa olhar para elas de uma forma mais sistêmica. Por quê? Uma ferramenta, ela é só uma ferramenta. Mas quando a gente explora, extrai o melhor dela, aí a gente consegue ter realmente resultados que façam sentido. Então, se a gente olhar um pouquinho mais para baixo, isso não é para assustar vocês, mas é para mostrar para vocês que quanto mais bem estruturado, melhor a gente retira ali os resultados. E aí a gente olha para algumas coisas. Então, a gente olha para estrutura de Markdown, que é uma estrutura de comunicação com essa ferramenta, porque todo o ChatGPT, ele é estruturado em Python. Então, ele é uma linguagem de programação. Quando a gente chega ali e escreve texto, ele vai ler apenas texto, né? Então, ele não vai conseguir entender exatamente o que você está querendo dizer. Mas o que é a estrutura de Markdown? Eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas é uma estrutura que a gente consegue dividir por partes e fazer com que o ChatGPT entenda, né, de forma meio que classificada, o que a gente está querendo pedir. Ele não tem aquelas alucinações, por assim dizer, né? Não sei se vocês aí estão no dia a dia utilizando já o ChatGPT como heavy users, mas ele geralmente tem algumas coisas nesse sentido. Então, se a gente utilizar muito texto, mas se a gente utiliza a estrutura de Markdown, ele facilita essa compreensão e traz outputs melhores para nós, tá? Então, também é sempre importante da gente explicar contexto, objetivo, a validação do pensamento, frameworks. Então, quando tem o PASIF, tem alguns outros, né, que as pessoas utilizam, o PASIF geralmente é mais conhecido, mas que são estruturas que a gente traz para justamente colocar, cara, qual que é a tua persona, qual que é o teu objetivo, o que tu vai fazer, qual que é o contexto. Então, a gente traz tudo isso para que seja mais claro no momento ali que a gente for demandar alguma coisa. Prompts em inglês. Eu também já vou falar um pouco mais sobre isso, mas por que prompts em inglês? Vamos pensar aí que 90% do ChatGPT consigo, com certeza. Já está aqui na apresentação também, mas vou mostrar. E aí, pessoal, assim, o interessante é que quase que 90% do ChatGPT, ele é baseado em inglês. Então, o que isso significa? Que o ChatGPT ele tem mais repertório em inglês do que português e outros idiomas, tá? Então, tem algumas especulações, né? A OpenAI, ela não chegou a divulgar isso até onde eu sei. Se vocês tiverem matérias falando sobre isso, compartilhem comigo depois. Mas ela não traz exatamente qual que é essa base de conhecimento, né? Então, ali, dizem que é mais ou menos em torno de uns 10%, em outros idiomas, tá? Então, a gente precisa sempre trazer as referências e hierarquia das informações também. E aí, pessoal, quando a gente fala sobre estrutura de Markdown, a gente tem algumas, eu vou buscar ser mais sucinto nelas aqui, mas para vocês entenderem, né, que essa estrutura de Markdown, ela é importante porque a gente sempre precisa facilitar de como o GPT vai ler alguma coisa. E aí, quais são essas estruturas que a gente tem hoje? A gente tem aqui, que é essa estrutura de hashtags.
tá? E para que ela serve, né? Ela serve para organizar o conteúdo por seções e guiar o modelo na hora de interpretar cada parte. Aqui no finalzinho da imagem, eu trouxe para vocês um exemplo, que é, por exemplo, tem o hashtag 1 contexto. Quem aqui está mais, talvez, habituado a trabalhar com textos, né, ou documentos, sabe que quando a gente coloca um H, a gente está falando de... Deixa eu tirar aqui a notificação. Quando a gente fala de uma hashtag, a gente está falando geralmente de H1, né? Quando a gente coloca duas, a gente está falando de H2, 3, H3, né? Então, ela tem uma estrutura de como o texto se comporta, tá? Isso já é Markdown, né? E aí, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é o contexto. Então, o usuário trabalha com marketing digital e precisa de ajuda para criar um post. As instruções, então, duas hashtags, H2, né? É como se o contexto fosse o guarda-chuva e essas duas hashtags estivessem dentro desse guarda-chuva. Então, ele entende que aquilo faz parte do contexto que você informou, tá? E aí a gente coloca, siga o tom de voz profissional e inspirador. É claro que aqui está muito genérico, é mais um exemplo para vocês, mas quanto mais específico, melhor para ele trazer uma resposta mais assertiva. A outra estrutura, né, o outro elemento que ele tem aqui, ele serve tanto em negrito quanto em itálico, né? Então, o negrito é para destacar termos importantes ou comandos cruciais, e o itálico usado para observações, ênfases sutis ou exemplos, tá? Então, aqui também tem um exemplo, né? A gente tem aqui os dois asteriscos, né, entre a palavra, e a gente está falando importante, 2 pontos, usa linguagem acessível. Então, isso é algo importante, que a gente quer destacar, que é importante ali para ele quando for ter o output, tá? E o outro aqui a gente traz um exemplo. E se vocês repararem, todo o exemplo, ele está dentro dos asteriscos, né? Então, assim, é para a gente ter isso aqui, mostrando que é um exemplo, algo mais sutil, para ele ter como referência, tá? No momento dele ter o output dele também. Uma outra estrutura que a gente tem são aqui esses códigos, né, esses blocos inline, como eles chamam, ou multilinhas, né. Então, ele é muito indicado que, vou ler aqui, né, indicado que indica que determina que o determinado texto deve ser tratado, né, enfim, literalmente como um nome de variável, trecho de código ou texto fixo, tá. Então, eu trouxe uma estrutura mais breve aqui para vocês, mas ele é algo já mais específico com o código, tá? Então, assim, é mais para a gente poder entender que tem esse elemento também utilizado aí dentro das partes do Markdown quando a gente vai construir um prompt. Uma outra também é o bloco de citação. Então, ele pode ser usado para simular falas ou destacar exemplos de linguagem a serem seguidos, como no caso aqui abaixo, né? Eu não sou um especialista em vendas, mas conhecer o cliente já é 90% do caminho. Então, eu estou dando aqui uma citação, né? Um exemplo de linguagem para ele, ou como ele pode seguir quase que um tom de voz para ser tratado dentro daquele prompt a ser construído. E, por fim, aqui, a gente tem também a linha horizontal, quando a gente quer fazer divisões desse conteúdo, pessoal. Então, a gente tem aqui essa linha horizontal, então a gente pode colocar, por exemplo, H1, que seria aquela primeira hashtag, então briefing, depois o texto, e aí a gente divide, coloca embaixo, coloca output esperado, e a gente pode definir o formato do que a gente quer que o ChatGPT mande para nós também, tá? E aí, falando sobre prompts em inglês, pessoal, como eu falei para vocês, a maior parte ali, né, existem essas especulações que 90% do conhecimento do GPT é em inglês e menos de 10% com variações em outros idiomas, também tendo o português, tá? O Eduardo colocou aqui para nós que, para que todos entendam e se adiantem, a ferramenta de documentação interna será... muito bom, muito bom. Isso é muito interessante, pessoal. Quanto mais essa estrutura em Markdown, tipo, melhor, né? Porque é a linguagem que as máquinas utilizam também, enfim, momentos de códigos, né? Enfim, a codificação, seja ali, enfim, no VS Code ou no prompt de comando, enfim, onde quer que seja, a estrutura de Markdown, ela é melhor aplicada, tá? E aí, assim, o inglês ele é chave para resultados assertivos. Então, por exemplo, eu vou trazer depois ali para vocês uma estrutura de que eu mesmo apliquei primeiro em português, e aí trazendo mais o contexto para o ChatGPT, e depois pedir para ele transcrever em inglês, né? Então, assim, eu não tenho total domínio do inglês ainda, mas para aqueles que têm, já vale utilizar os comandos, né? E a construção dos prompts em inglês também, tá? E aqui, aí, boa. Beleza. E aí, aqui, validação de pensamento, pessoal. O que é importante dentro da validação de pensamento? Por que eu trouxe isso para vocês? É interessante que a gente utilize as ferramentas para a gente entender como elas se comportam. Então, aqui eu estou falando muito do ChatGPT, mas isso se aplica em outros também. Então, por exemplo, quando eu vou fazer algum código, alguma coisa assim, e vale ressaltar que eu não codo nada, então aqui a gente está falando de vibe coding já, sempre que eu vou pedir para o ChatGPT, é sempre importante da gente tomar cuidado com os nossos vieses, né? Então, é sempre da gente olhar para aquela ferramenta e entender que ela tem, sim, possibilidade de errar. E o errar com algumas aspas, por quê?
Porque a ferramenta, ela vai fazer exatamente aquilo que você está pedindo. Se você é assertivo e você se comunica bem, ela vai seguir as suas instruções. Mas se tu não se expressar bem dentro daquilo que você deseja, ela vai acabar seguindo outras linhas e que a gente pode também interpretar como vieses, ou se não, talvez ali com um pouco de, como eu posso dizer, não necessariamente de viés, mas ela vai acabar dando uma viajada, né? É a mesma coisa que acontece. Se você ficar muito tempo dentro de uma única conversa no ChatGPT, ele vai acabar tendo esses delírios, né? Ele vai não entender mais aquilo que você já tinha falado anteriormente. Então, vai ser mais interessante que tu abra uma nova conversa com um prompt mais estruturado, né? Estrutura de Markdown também, para que tu possa ter aquilo de uma forma mais clara, tá? Então, esse é um outro ponto importante também, beleza? E aí, falando sobre as validações de pensamento, aqui o que a gente tem? Eu trouxe 3 exemplos para vocês, mas eu já vou orientar onde vocês podem encontrar mais, e foi de onde eu tirei a minha referência, tá? Gere conteúdo preciso e factual. Isso evita respostas genéricas ou baseadas em suposições. Ao raciocinar, pense passo a passo. E aqui tem aspas também, porque, claro, é uma citação, mas pelo fato de que esse raciocinar, a máquina não vai raciocinar. Ela não tem cérebro como a gente, né? E nem vai pensar também como a gente, né? Mas quando a gente instrui e fala passo a passo, ou quando a gente pede calma, quando a gente fala para ela interpretar aquilo de uma forma que seja mais pausadamente, ela vai ter mais clareza, né, e melhor raciocínio, né, melhor lógica ali e argumentação no que ela vai estar trazendo para nós, tá? Então, isso faz com que uma resposta seja melhor, mais bem qualificada. Ao invés de ser aquele resultado genérico, ela vai trazer algo muito mais claro e direcionado também, tá? Se você especular ou prever algo, informe-me. Por quê? O ChatGPT, para quem tem assinatura do Pro ou do Plus, ele tem ali a questão de buscar na internet, né? Já no gratuito, ele tem a base de alimentação dele até 2024, se eu não me engano. Eu não sei se já foi atualizado para esse ano, mas eu acho que até 2024 ele está atualizado ali. Então, tem muita coisa passada e muita coisa atual ele não vai ter ainda de referência, né? Mas já nos novos modelos ali, com as assinaturas, ele traz essa busca direta na internet. Então, é sempre importante da gente compartilhar e avisar para ele se ele especular alguma coisa ou se estiver prevendo, ou seja, inventando alguma coisa, que ele informe e destaque aquilo. Então, isso ajuda com que o prompt, o comando ali seja mais assertivo. Ponto importante sobre prompts, pessoal. Se vocês forem pedir coisas simples, né, uma reflexão e tal, não precisa necessariamente ter uma estrutura de Markdown, tá? Mas se vocês quiserem algo mais elaborado, assertivo e desenvolvido, estrutura de Markdown, seguindo essas lógicas, vai fazer mais sentido, tá? Eu coloquei um nome aqui destacado, que é da Lilian Senna, tá? Vocês podem procurar lá no LinkedIn. Eu peguei isso de um post dela, que né, trazer a menção aqui, referência, que tem mais uns outros 3 ou 4 ali também do que ela traz. Eu trouxe esse porque, para mim, foram os que eu mais utilizei até o momento, mas também sempre busco adaptar, enfim, para o meu contexto ali, né? Mas esses são 3 pontos legais para a gente poder pensar. E aí, pessoal, tem algo aqui muito interessante que eu quero trazer para vocês, que é a hierarquia das informações. E como a gente se comunica faz toda a diferença nos resultados que teremos. Vocês querem ver? Querem ver? Sim? Sim? Deem o like, compartilhem, ativa o sininho. Boa, galera, isso aí. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Sim, todo mundo está olhando assim na tela? Sim, né? Primeira coisa que a gente olha é o centro, né? É um sim grande, circulado, né? Gostei, vários likes subindo na tela. Então, ele aqui grande, né? Então, tá circulado, né? E aí, pessoal, a gente tem um outro ponto aqui que ele é importante agora, que é o quê? A gente tem aqui uma outra informação aparecendo. Onde vocês olham para ela? No cantinho Cantinho direito inferior. Direito, inferior. Boa, obrigado. Então, a gente está vendo que tem uma hierarquia sendo construída, né? Então, beleza. E aqui, pessoal, a gente, né, a ideia era fazer uma brincadeira com vocês, então a brincadeira já começou. Então, agora a gente vai ali para a prática mais de fato, para vocês poderem entender como que isso funciona, tá? Leiam. Rápido. É interessante, eu acho interessante. Quando eu vi esse exemplo, eu falei assim, cara, faz todo sentido. Você vai ler isso aqui primeiro, depois vai ler isso aqui, depois isso aqui, e por último, só a informação que está lá em cima. Porque é como o nosso cérebro pensa. É como o nosso cérebro escaneia a informação. Ele sempre vai olhar primeiro o que é maior, o que está destacado. Por isso que eu falei para vocês que a estrutura de hashtag 1, 2 hashtags, 3 hashtags faz diferença para a linguagem de máquina. Porque se o nosso cérebro lê isso aqui dessa forma, como que a máquina interpreta? Né? Então, isso é muito importante para a gente poder compreender como ela lê também, né? E como ela vai se comportar, tá?
E aí, vibe coding, né? Então, o que é a definição de vibe coding, né? Então, é o ato de programar guiado mais pela intuição, fluidez e criatividade do que por regras, né? Focando no sentimento, no fluxo e na experiência de construir. Eu gosto muito dessa definição. E aí, agora vamos para os cases reais, galera. Eu queria muito trazer para vocês como eu estou utilizando isso no dia a dia, né? Então, case 1, que é o acompanhamento da taxa, de completude, aprendendo e documentando. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Onde ela está? Ok. Tá, deixa eu pegar aqui. Aí. Uhum. Acho que vocês vão sair um pouquinho da minha tela agora, mas vai dar certo. Uhum. Deixa eu mudar a tela aqui, que agora a gente vai lá para o meu Notion. Compartilhar outra. Esse momento da troca da tela é sempre muito tenso. Sim, ele é sempre muito tenso. Vamos ver se vai dar certo aí, pessoal. Acho que está carregando. Se não for, interrompo e tento de novo. Tá aparecendo a outra tela aí do Notion. Boa, beleza, perfeito. Legal, tá. Então, deixa eu pegar ela aqui, agora eu também encontrar. Boa. Então, aqui, pessoal, o que a gente tem nessa tela? A gente tem aqui as nossas... Tem algumas coisas internas, né? Então, aqui é a minha documentação interna realmente do dia a dia, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns scripts e algumas estruturas. Então, como a gente falou sobre a taxa de completude, eu quis trazer aqui para vocês, primeiro, o script da taxa de completude. Então, aqui, quando eu comecei essa estrutura de vibe coding, tá? E eu vou compartilhar o meu GPT aqui com vocês, a visão da plataforma, né? Para vocês poderem ver como é que eu estou trabalhando ali também, tá? Então, eu precisava muito começar a buscar informações das alunas dentro da plataforma. Só que toda vez que eu preciso fazer isso, pessoal, eu demoro muito tempo. Por quê? Tem toda a questão do banco de dados, a leitura do banco de dados, tem que extrair informação, de extrair o relatório, enfim, várias coisas ali, né? E até esse processo finalizar, por cada relatório, a gente tem uma base em torno de 20 mil alunas, então, assim, leva, sei lá, uns 15 minutos, mais ou menos, né? Ou às vezes um pouco mais, ou às vezes um pouco menos, vai depender ali do momento. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso de uma forma mais rápida e que eu consiga ter essa informação sempre que eu precisar. Esse script aqui, ele ainda não está com programação no sentido de, ou melhor, de agendamento, né, para ele fazer sempre de forma constante. Esse é um próximo passo que eu vou fazer na estrutura para eu conseguir sempre coletar. Mas hoje ele faz, eu sempre busco fazer no dia anterior, para o dia seguinte eu já estar ali com ele prontinho, mas já me ajuda porque na planilha onde está, já está isso formatado, já está a estrutura, já estão as fórmulas, já está tudo que eu preciso ali, e as outras pessoas já têm acesso. Então, também não tem aquele trabalho de baixar o relatório, de tratar os dados, de fazer não sei o quê, porque tudo isso já está no código, né? Então, aqui eu vou abrir esse primeiro para vocês, esperar ele carregar. Então, aqui eu tenho toda uma estrutura, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aí, boa. Então, aqui é um script para consultar progresso de vários alunos. E aqui eu estou utilizando o modelo do GAS, tá? O GAS, ele é o Google App Scripts, tá? Então, é uma parte meio que de código ali do Google Sheets, beleza? E aqui eu fui estruturando, né? Então, o que ele precisava fazer? Então, a API da academia tem as limitações. Então, eu fui documentando também, né? Então, o que ela faz, o que precisa ler. Então, tipo, aqui eu falei que precisa ter como ler uma base de e-mails de alunos, o ID do produto. Porque eu sempre preciso de um ID, né? Então, o ID do meu aluno, que é o e-mail, ou posso ter um código dele também, então eu estou informando isso para o meu código. E ele sempre precisa ter um ID do produto, porque esse mesmo aluno, ele pode ter acesso a vários produtos. Então, eu já informei na hora do ChatGPT criar o código para mim, né? Porque não fui eu que codei, gente, eu sou formado em RH e tenho pós em marketing e estratégias digitais, mas nunca codei assim uma vírgula na vida, tá? Eu só sei ler o código ali. Então, só para dar um contexto para vocês que a gente talvez esteja quase que todo no mesmo barco aí, não sei se alguém coda, né? Mas eu não, entendeu? É o ChatGPT que coda para mim. E aí, beleza, né? Então, a gente tem aqui um ID do produto e aqui eu peço para ele realizar consultas. Temos codadores aqui? Que bom, fico feliz. Pessoal, desculpa se eu falar alguma abobrinha, tá bom? Não é a ideia, é só pra gente aprender aqui junto. E aí aqui a gente tem o ID do produto, né? E aqui eu peço para ele realizar consultas, né, e tudo mais. Então, assim, tem toda uma documentação do que é esse processo. E aí um ponto importante, pessoal, quando a gente vai utilizar uma tecnologia ou algum processo e a gente vai reverberar isso internamente, né, ou é para uma ação interna, é sempre importante que
pô, o Matheus saiu hoje da Método, foi para um outro lugar, tá com a sua empresa, enfim, e as pessoas consigam continuar. Eu acho que isso é um legado que a gente precisa ter como profissional e como área principalmente, que as pessoas consigam usufruir daquilo ali quando a gente não estiver mais ali, né? Somos pessoas dispensáveis, né? Então, assim, que as pessoas consigam seguir mesmo sem a gente ali. Então, a minha ideia é sempre estar documentando para que elas entendam o que foi feito ou como foi feito, tá? Então, aqui eu tenho tratamento de erro, o que significa, quando a mensagem for X coisa, ele registrar, nunca acessou. Então, eu tenho toda uma regra de negócio para o meu código ali acontecer. Matheus, como é que tu sabe tudo isso, sendo que tu nunca codou? Tipo, aí é um pensamento lógico, um pensamento sistêmico dentro justamente dessas aplicações, né? Então, assim, você sabe o problema, você sabe como resolver, você entendeu, mas você não sabe a parte técnica, que é o código. Mas isso aqui você deve saber, tá? Então, aqui eu fui estruturando a lógica que eu gostaria, né? Então, diferenciação de progresso zerado, progresso igual a zero. Eu coloquei aqui algumas regras como nunca acessou, progresso zero. E aqui, enfim, ele fosse aqui também realizando limpezas para o código ser mais como eu posso dizer, mais leve, né, para rodar também, então remover os triggers, né, antigos, criar novos, evitando o acúmulo desnecessário que pode causar erros, entre outras coisas, né. E aqui, pessoal, eu tenho o meu código, né. Algumas coisinhas eu fui tirando, né, então, com proteção de dados aqui a gente toma cuidado também, então, questão de token, né, enfim, a API URL aqui, mas é onde a gente insere essa informação. E, pessoal, todo esse código, aqui ele está lendo como JavaScript, né, que é a linguagem ali do GAS, e aí ele tem toda a estrutura aqui, ó. Tudo que a gente falou está estruturado aqui. E é muito interessante porque a ferramenta ela entrega para nós. E aí, algo que eu sempre gosto de trazer, que são os logs. Por quê? Como eu não sou técnico, e acredito que a maioria de nós não seja, o log, ele é um retorno que traz exatamente mostrando o que aconteceu num erro, ou talvez num acerto, né, ou numa evolução dele. Então, é o que aparece ali dentro do momento que ele está desenvolvendo, que ele está aplicando aquele código ali, aquele script, tá? Então, eu sempre gosto de trazer logs aqui também. Então, aqui a estrutura dele foi tudo o ChatGPT que fez, né? Então, aqui a gente tem o código por progresso completo, a gente tem tratamentos específicos, e tem várias outras definições. Aqui, assim, pessoal, é código, mas o que eu quero trazer para vocês é que tudo isso foi gerado com o ChatGPT, entendeu? A gente tem um time hoje de tecnologia, e se eu tivesse que levar para eles, seria quase que um mês para eles desenvolverem a solução, pensar e tal. Isso eu fiz sozinho. E vale constar que eu sou a equipe, né? Então, assim, eu estou utilizando a tecnologia ao meu favor, né? Então, sempre a gente aproveitar isso e aplicar no nosso dia a dia, tá? Então, eu peguei e trouxe essas referências para a gente poder ali ter as aplicações e não depender do meu time de tecnologia para que eles fizessem, né? Aqui são outras estruturas, tá? As coisas que eu estou buscando fazer. Então, por exemplo, toda vez que tiver um progresso, né, ou aluno sem progresso, eu consegui ter uma notificação. Então, são passos mais avançados que eu ainda não desenvolvi, eu trouxe a documentação para eu construir, mas ainda não apliquei ali exatamente. Então, tem a parte de e-mail recebido, quais status, progresso, enfim, tudo isso, tá? E aí, pessoal, eu tive uma evolução. Então, eu saí da parte do GAS, então ali do Google App Scripts, para ir para o Python. O que é interessante do Vibe Coding é que quanto mais a gente faz algo, quanto mais a gente aplica algo, a gente consegue ter um pensamento de eu quero mais. Eu vou começar a entender sobre banco de dados. Eu comecei a estudar sobre um banco de dados chamado Supabase. Tem outros que dá para a gente utilizar com a SQL também, como o da Oracle e entre outros, né? Mas o Supabase, ele é muito tranquilo de se mexer, ele é muito friendly, né, por assim dizer. Então, eu comecei já a estudar sobre isso também. E eu comecei a estudar também sobre Python, né? E aí eu peguei e falei assim, GPT, vamos lá, me ajude a construir agora isso em Python. Por que em Python, pessoal? Porque cada ferramenta, como eu falei para vocês, ela tem uma limitação. Então, por exemplo, o Google App Scripts, ele roda no máximo por 6 minutos. E aí eu teria que colocar algum acionador para ele continuar rodando. Eu falei assim, cara, eu não quero ter esse trabalho. Eu vou direto para o Python e quero que você me ajude a programar isso aqui. E eu peguei e fiz essa evolução daquele script que estava no Google App Scripts para dentro do Python, rodando em VS Code, que é uma ferramenta para rodar código, tá? Então, aqui ele tem toda a estrutura, né, documentação e tal, que eu coloquei, sempre documentando. E aqui a gente tem o código final. Então, aqui tem todo o import do que ele precisa fazer. Então, importar bibliotecas, as credenciais, né? Enfim, tudo que ele precisa conter, eu fui colocando aqui, né? Orientei o ChatGPT e o ChatGPT criou esse código para mim, tá? Então, ó, tudo isso foi ele que criou. A única coisa que eu tenho que fazer é Ctrl+C, Ctrl+V, jogar na ferramenta e rodar o código e ver se ela está funcionando. Algo que eu sempre faço, pessoal, é que, por exemplo, se tem uma base de 1.000 alunos, de 20 mil alunos, eu sempre vou rodar primeiro isso em 10 linhas, 20 linhas. Por quê? Sempre testes, né, separados, divididos, porque
a gente quer que a aplicação rode primeiro de forma curta e depois a gente passa para escalar aquilo. Então, a gente sempre faz individual, depois a gente aplica no conceito de escala, tá? Então, sobre essa parte aqui, tem isso. Vou voltar para a minha tela que eu estava. Deixa eu ver se eu abro aqui ela. Aí, e vou abrir meu GPT para vocês. A gente está perto ali das 15 horas. Vou buscar aqui, a gente já está quase fechando. Tem mais um case para mostrar para vocês. E o GPT aqui também, para mostrar um pouquinho como eu estou utilizando no dia a dia, tá? Então, deixa eu mudar a minha tela novamente aqui. Apresentar outra coisa. Abrir o GPT para vocês. E beleza. Quando estiver aparecendo, me avisem. WhatsApp, tá bom? Tá aparecendo. Apareceu? Boa, beleza. Então, aqui, pessoal, eu comecei utilizando o GPT de uma forma muito simples, né? Que é pedindo coisas, então, né, por favor, obrigado, promptzinho, coisinhas mais simples, apenas texto. E hoje, pessoal, muito do que eu faço no meu dia a dia, ele está sendo estruturado em algo que eu chamo de projetos. Então, vou dar um zoom aqui. Eu tenho projeto de prompts, eu tenho projetos do Reclame Aqui, eu tenho projetos da Academy, que é a plataforma do nosso curso, onde tem o curso, projetos da empresa, tem a parte de projetos também pessoais, né? E aqui eu tenho outros projetos também. Então, de postagens no LinkedIn, eu utilizo inteligência artificial para desenvolver também, né? Não é 100%, mas isso ajuda. Pesquisas gerais, desafios. Aqui em desafios, tem esse desafio, na verdade, que era um específico, e desafios eu estou criando agora um assistente, na verdade, 3 assistentes, para eles construírem os desafios para mim e eu só lapidar. Então, esse está sendo um projeto interessante. Então, tem de análise de dados, tem algo mais pessoal, workbook imparável. Esse case aqui, pessoal, eu posso trazer em um outro momento para vocês, mas olha que interessante, a gente conseguiu fazer um workbook, que é como se fosse um e-book, só que prático, com base em 71 aulas que a gente tem hoje, e tudo isso vai fazer a gente diminuir aproximadamente uns 30% de impostos que a empresa paga anualmente. Então, tudo isso foi feito com inteligência artificial, com ChatGPT. Então, com comandos e prompts que ele foi lá e foi executando, e a gente só teve um fechamento ali com a parte do time de design, que fez diagramação, enfim, esse tratamento, mas todo o conteúdo foi desenvolvido a partir do ChatGPT. Então, aqui é uma pasta específica falando sobre isso, tá? E aí, aqui, eu queria só trazer a parte da análise de dados para vocês. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Ó, instruções específicas. Não, acho que esse aqui não. Acho que é da academia. Peraí, deixa eu ver aqui se eu encontro. Prompts. Isso, esse. Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei o prompt e aí puxando que a Fer tinha comentado, né? Se daria para trazer alguma estrutura de Markdown. Nesse aqui ele não está em inglês, mas eu tenho a minha estrutura de H1, né? Hashtag 1 ali, explicando a persona. Então, quem que ele é? Você é um especialista em Python e Google App Scripts com mais de 20 anos de experiência, com pensamento lógico, sistêmico, orientado à resolução de problemas. A partir de agora será meu parceiro técnico para construir códigos claros, otimizados e documentados, sempre com foco em escalabilidade e aplicabilidade real, né? Aí eu tenho o roteiro, o que ele tem que fazer, eu tenho o objetivo, eu tenho os modelos, eu tenho o panorama, quem acessou, então as minhas regras, quem nunca acessou, quem acessou mas não iniciou, quem já está com progresso baixo, quem já concluiu o curso, e aí transformar isso também. Então, como é que eu quero a entrega final ali, né, por assim dizer. Então, tudo isso eu estou orientando a esse projeto. Então, assim, se a gente pensar em escala, a gente tem conversa, a gente tem conversa estruturada, a gente tem projeto, e depois a gente tem ali os assistentes, que são esses aqui que a gente cria dentro do ChatGPT, né? A gente tem uma opção aqui, se eu voltar aqui e colocar aqui uma nova conversa. Aqui, isso. A gente tem aqui, ó, meus GPTs, né? Então, eu consigo vir aqui. E se eu quiser, eu posso criar um novo GPT também. Então, a gente tem tanto essa estrutura de configuração, que a gente coloca nome, descrição, instruções, enfim, tudo isso dá para a gente fazer e construir o nosso assistente aqui dentro, né? Então, beleza. Então, isso aqui é um dos que eu tenho hoje, né? Esses projetinhos, logo mais eu vou avançar para ele se tornar um assistente. E aqui, voltando para a nossa apresentação, eu tenho mais um, que é para a gente fechar, que é o de respostas para casos do Reclame Aqui, tá? Então, do Reclame Aqui, pessoal, eu já vou direto aqui no GPT para mostrar para vocês também, que é esse aqui, ó, do Reclame Aqui. A gente teve ali 2 casos que eu já usei, né? Então, a gente tem aqui as 2 conversas, mas o que eu queria mostrar para vocês são as instruções. Nesse aqui, eu já estou atendendo mais do que a gente tinha falado. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem todo o prompt estruturado
em inglês, exceto aqui a parte da questão da persona, né? Mas daí a gente tem aqui que, cara, ele trabalha com mediação de conflitos, né? Que ele é um expert trainee, enfim, FGV, Harvard, INSPIR, enfim, entre outras, né? E tem toda uma definição aqui. Então, o script que ele precisa seguir, a gente tem o objetivo, o modelo de resposta, né? O output ali em português. Então, aqui a gente tem as orientações, o que ele precisa fazer. Então, se vocês repararem, eu sempre coloco 1, 2, 3, 4, por quê? Para justamente ele entender o passo a passo que ele precisa seguir dentro da resposta que eu estou esperando ali para resolver uma tratativa, tá? Eu tenho aqui o tom de voz, eu tenho aqui quais são os tipos de palavras que ele deve evitar, o que ele deve fazer ou não, né? Enfim, e uma estrutura de preferência, né? Uma estrutura preferencial. Então, sempre sentenças curtas, vocabulário claro, né? Profissional e objetivo, e frases objetivas, né? E aí o background também, então, o que ele tem aqui dessa experiência, né? Então, voltado para o produto do imagem de influência, né? E a método de influência, que é a empresa. Aqui a gente tem tipos de casos também, né? Incluídos aqui. Que mais? E a transformação também, né? Então, como é que a gente quer que tenha esse final? E aqui uma conclusão, então, linguagem de output também, tá? Então, pessoal, isso aqui, por que eu estou utilizando essa estrutura hoje? Porque a gente está construindo o nosso sistema ainda de resposta ali do Reclame Aqui, né, e de que seja cada vez mais efetivo para a resolução de casos, e hoje grande parte da estrutura fica sendo aplicada através da CEO da empresa. A nossa operação, ela tem 25 pessoas, então é uma operação bem menor, né, e assim, eu sempre gosto de pensar que aqui a gente fala sobre escalabilidade, porque eu estava numa empresa de 300 e fui para uma empresa de 25, e as duas faturam quase que a mesma coisa, tá? Então, assim, não é sobre quantidade de pessoas, mas é sobre a gente ter sempre um pensamento mais escalável e replicável, tá? E aí, ela que fazia isso, então, assim, ela dava a instrução de como responder, de como fechar, e aí eu comecei a falar assim, cara, eu acho que dá pra gente criar um modelo aqui para que eu dependa menos dela, eu tire mais tarefas dela e a gente possa ter um sistema mais claro, otimizado, e claro, algumas validações em casos específicos eu faço com ela ou com alguma outra pessoa interna, mas a gente já tem uma ferramenta que entende o modelo dela de falar com o modelo dela de resolver, e a gente tem isso agora padronizado, tá? Toda a estrutura também foi documentada, depois eu posso tentar compartilhar de alguma forma com vocês algumas instruções, mas daí aqui só mostrar esse finalzinho, a gente finaliza. Deixa eu compartilhar outra tela, né? Mudanças de telas toda hora, pessoal. Peço desculpas para vocês. Que é essa aqui mostrando só como a estrutura dele foi feita, tá? Deixa eu pegar aqui. Apresentar outra coisa. Daí a gente volta para essa aqui. Aí, boa. Então, aqui a gente falou sobre esse, mas aqui a gente tem o do Reclame Aqui, né? Deixa eu ver se ele vai. Aí. Tá carregando. Aí, boa. Então, aqui, pessoal, a gente daí tem uma explicaçãozinha já para o time também, né? Porque lá já está em inglês. Então, por que o prompt foi desenvolvido, escrito em português e inglês, né? Então, para instruções mais claras, né? Então, a solicitação do usuário e o retorno de acordo com o repertório do GPT. Então, foi aqui documentando, instruções em inglês, foco na performance da IA. Então, também mostrei aqui que ele tem toda a questão de documentação técnica, casos de uso avançados, né? Comportamentos de agente, enfim, tudo isso já tem essa base. Aqui os dados, né, enfim, aproximados da base do modelo, 80%, 90%, tá? Então, a gente coloca aqui também. Por que utilizar a estrutura de Markdown, né, visão técnica? Então, também explicando mais uma vez a questão do hashtag 1, hashtag 2, né, enfim, como ele funciona, isso muito para instruir as pessoas internamente, porque nem todo mundo tem o mesmo, como eu posso dizer, o mesmo nível, né, de letramento digital do que quem está utilizando a ferramenta. Então, é sempre importante da gente auxiliar nessa educação e diminuir a curva de aprendizado dessas pessoas, tá? Então, aqui tem algumas explicações, e depois aqui como ele funciona, né, como o prompt funciona, né? Então, aqui a gente tem a persona, roteiro, objetivo, modelo, panorama e o transformar também. Então, o que cada um deles significa. Faltou aqui só trazer o script geral, né? Mas aqui tem a documentação também. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso, né? Em relação a gente sempre ter a documentação, a gente também sempre trazer e aplicar isso para outras pessoas. E agora, para a gente poder fechar aqui, pessoal, voltar para a tela da apresentação. Apresentar outra coisa. E aí, boa. Aí, quando estiverem vendo, me avisem. Deixa eu ver. Foi? Agora sim.
Foi? Boa. Beleza. E como começar a aplicar tudo isso no dia a dia, né? Mesmo sem saber programar? Para mim, pessoal, esse é o ponto mais importante, tá? Eu já expliquei de forma técnica para vocês ali, né, enfim, como que a gente pode utilizar melhor, mas nada melhor do que a gente se divertir. É isso que realmente importa. Eu sei que foi bastante técnico e às vezes pode ser cansativo, mas fato é que a IA chegou para ficar, né? Então, assim, a gente não vai ser substituído por ela, mas a gente pode aumentar a nossa produtividade, a gente pode crescer, a gente pode acelerar. Antes as transformações levavam 10 anos para acontecer, hoje elas demoram 5 ou 3, menos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas CEOs de algumas empresas, como tem a do Duolingo, né, falou que vai ser AI first, né, enfim, tem do Shopify, que falou que, tipo, cara, só vão contratar novas pessoas se realmente aquilo não der para fazer com o IA. Então, assim, as empresas, elas estão no movimento, e se vocês entenderem um pouquinho do mercado em relação a startups, teve um movimento ali atrás, né, enfim, há alguns anos, no período da pandemia, principalmente, que a iCombinator, que é uma grande aceleradora de startups internacional, ela trouxe dizendo que, galera, vocês têm que se resguardar, não sei que, bababá e tal, isso e aquilo. Então, ela fez um movimento dizendo que as startups, as investidas precisavam se resguardar, precisavam tomar cuidado porque iriam entrar numa crise. Então, toda vez que começa esse processo de divulgação de orientações de grandes empresas, são coisas e movimentos que tendem a ficar. Então, por exemplo, as startups pararam de ter aquelas rodadas gigantescas de investimentos como tinham antigamente, ou de cash burn, né, como tinha também. Hoje é muito mais pensado, muito mais monitorado, muito mais tendo esse cuidado, porque antes não se tinha. E depois desse movimento começou a acontecer. E o mesmo vai acontecer com o IA, sabe? Então, a gente precisa realmente saber aplicar isso no dia a dia para a gente ganhar, né, produtividade e poder, eu acho que principalmente, entregar o melhor para o nosso cliente, porque apesar de ter falado muito técnico, tudo isso reverbera em quem realmente importa, que é o cliente, né? No final do dia, no início do dia, no meio do dia, então em todo momento. Pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é técnico, tentei trazer as brincadeiras para deixar um pouco mais leve ali, mas tiveram momentos que realmente precisei, né, falar de uma forma mais técnica ali com vocês, mas não tão técnico, eu também não sou, né? É mais do que eu estou aprendendo no dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Eu estudei, olhei coisas novas, busquei trazer exemplos para vocês ali do dia a dia e fico aberto, tá? Para, cara, feedbacks, quiserem bater papos, enfim, tô aí para a gente poder conversar também. E, Fer, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, tá? Poxa, pelo tempo de vocês. Sei que eu acabei atrasando no início, né? Não era a minha intenção, mas enfim, pessoal, espero que tenha sido bom aí para vocês também, beleza? Maravilha, Matheus, obrigada. Assim, conteúdo excelente. É claro que para para a maioria de nós, como você falou, que não somos técnicos, é muita informação e a gente fica pensando, meu Deus, por onde que começa e tudo mais, mas a minha cabeça sempre começa a borbulhar de mil formas assim de como estruturar isso. E só para a gente finalizar, eu acho que tem algumas coisas da estrutura ali de Markdown que você trouxe para a gente consegue aplicar aqui no nosso dia a dia sem estar usando ferramentas de inteligência artificial. E eu vou dar só um exemplo aqui, que assim, a gente troca muita informação entre uma equipe para outra, né? Então, por exemplo, de vendas para CX, CX para o Analytics, CX para o desenvolvimento, e você falou dessa estrutura de raciocínio, né, de dar o contexto, tudo, e é tão engraçado, assim, porque na maioria das vezes o que eu vejo, assim, é a nossa, e me desculpem se eu estiver sendo grosseira, mas é assim que eu enxergo, é a nossa preguiça mesmo de escrever as coisas, né, de dar o contexto e tudo mais, e isso o que acontece? Gera retrabalho. Né? Então, muitas das coisas que você trouxe aqui para a gente, como você falou, para escalar, para otimizar nosso dia a dia, a gente, uma das coisas que a Soul está trabalhando muito forte é no desenvolvimento e capacitação de data science, e começa um pouco por isso que você está trazendo para a gente aí. Então, obrigada mais uma vez aí pelo compartilhamento do teu conhecimento, foi excelente. Eu quero conversar com você um pouco mais depois, no privado. E depois eu compartilho também, gente, o LinkedIn aí do Matheus para quem quiser se conectar. Beleza? Pessoal, obrigada aí pelo tempo de todos e nos falamos. Matheus, forte abraço. Tchau. Valeu, Boa tarde para todo mundo.